Shalom, boa noite, você que está nos ouvindo, assistindo e vendo pelo YouTube. Meu nome é Fabrício, eu sou escritor do livro Vida de Crack e eu já quero convidar você para se inscrever no nosso canal, para você poder curtir, compartilhar com seus amigos. Shalom, Emily, Deus te abençoe. Regiane, shalom, glória a Deus pela vida de vocês. Vamos esperar aqui uns minutinhos para a gente começar a nossa live de hoje, que tá tremendo, tá poderosa. Você tá vendo o meu óculos azul? Que legal? É por causa da ring light, olha que legal que fica. Massa, né? Simone, tudo bem? Boa noite. Aguenta aí, hoje nós vamos entregar umas chaves incríveis. Nós vamos aprender hoje, Camila, do Edu, glória a Deus pela sua vida. Nós vamos aprender hoje sobre luta, batalha, sobre guerra. Nós vamos aprender hoje sobre algumas dificuldades. E eu já quero começar aqui falando um provérbio para você, que se eu conhecesse ele antes, quando eu estava passando muitas dificuldades, me ajudaria a vencer várias batalhas que eu tive em várias situações, não é mesmo? Esse capítulo que nós vamos falar é o banquinho de madeira. Sentei num banquinho de madeira e tive uma conversa com a minha esposa. E como foi? Que conversa, que banquinho duro. Nós temos até hoje esse banco lá na nossa casa. Fala aí, Eric, paz do Senhor, olá, hermano. Eric tá na Argentina, também é o nosso amigo aqui. Ele tá lá já em missão, Deus tem abençoado muito a vida dele, colocado um destino, e ele vai trabalhar também com recuperação de algumas vidas aí. Vamos salvar vidas, nosso propósito é esse. Olha só, Provérbios 24:9. Eu vou ler para você. Procure resolver a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá a sua má reputação. Oi, Nenê, Paraguai, eu falei Argentina, perdão, Eric. Glória a Deus, olha esse provérbio, que incrível. Nós precisamos contar a nossa causa, o nosso problema, diretamente às pessoas que estão próximos de nós. Assim como nesse capítulo, eu comecei aqui numa batalha, uma dificuldade, para poder contar para minha esposa o que estava acontecendo na minha vida. Oi, Josi, paz do Senhor, tudo bem, Josi? A Josi cuida aí também de várias famílias em Sorocaba, a Nenê tá em Araraquara, o Eric tá no Paraguai, corrigindo. Gilmar de Sorocaba também. A Denise é minha esposa, ela tá aqui, ó. Sabe o que é bom quando a minha esposa tá junto, ela tá assistindo? Eu não tenho escapatória, irmão. Às vezes eu deixo escapar alguma coisinha, depois ela vem e me dá um cutucão. Por isso que nós precisamos da nossa ajudadora, quem é casado, esteja sempre alinhado no propósito com a sua esposa. Uma casa dividida não prospera. A relação e correlação estar dividido quer dizer cada um indo para um lado, cada um indo em uma missão, em um propósito. É isso que a gente tem que entender, tá bom? Glória a Deus. Lili, shalom. Hoje eu tô na casa da Lili, eu tô aqui em Cotia. Deixa eu ver como ela tá, o nome dela aqui, ó. Lili Silveira. Tô aqui na casa da Lili e do Manu, são irmãos, eles são da Bola de Neve. Queria dar já um shalom aqui para a Bola de Neve de Cotia. Deus abençoe grandemente esse ministério. Tá? Hoje nós vamos começar nossa live já falando que um grande incêndio não começa grande, ele começa pequeno. Nós temos que nos preocupar com as pequenas coisas que nos fazem cair. Shalom, Alexandre, Rogério, glória a Deus, amém. Amo vocês. Rogério, nosso apóstolo de São Paulo, lá do Ministério Vida Plena. Obrigado, lindão, por acessar aí. Hoje nós vamos pegar chaves importantes, viu, apóstolo? Tava falando já aqui no começo, né? Você que está acessando agora. Provérbios 25:9. Nós precisamos dividir a nossa causa, contar a nossa causa, resolvê-la diretamente com o nosso próximo, sem contar para os outros. Porque esse segredo revelado pode acontecer que essa pessoa nos recrimine e a nossa má reputação pode não ser mudada. Eu estava falando essa semana e eu citei um exemplo para uns amigos lá na igreja. Por exemplo, eu falei assim, olha só, você vai gostar desse exemplo aí. A gente estava falando sobre a conduta e a posição de um pastor, de alguém que é cristão,
de uma pessoa que defende, né, alguns propósitos e princípios. Se eu saísse na rua, chutasse um cachorro e xingasse de tudo que é nome, agredisse esse animal, e alguém visse eu fazendo isso, tem tudo a ver com esse provérbio. E aí eu vou pra casa, vou embora. Chutei, tava num dia mau, um dia ruim, chutei o cachorro, fiz lá, xinguei, acabei errando, e perante Deus o Senhor não gosta que maltrata os animais. Isso aí a gente já leu na jumenta de Balaão, né? Ele bateu muito na jumenta, e o Senhor, ele falou, por que tá batendo na jumenta? E eu cheguei em casa e me arrependi, e eu pedi perdão sobre aquilo que eu fiz. Falei, meu Deus, fiquei triste. Aí eu entrei no quarto, em um momento do secreto, em um momento sozinho com Deus, orei a Deus e pedi perdão, me arrependi do que eu tinha feito. E o Senhor imediatamente me perdoou, infinito em misericórdia. Aí no domingo, chego na igreja, subo no altar e vou começar a ministrar a palavra do Senhor, cheião de Deus, cheio da presença. Aí quem está no primeiro banco da igreja é a mulher que me viu chutando o cachorro e xingando um monte. Ela ouviu eu pedindo perdão para Deus? Não. O que acontece é que ela teve uma experiência, ela viu. Naquele momento, se ela descobrir que eu vou levar uma palavra, que eu vou levar um princípio para a vida dela, ela vai fazer o quê? Vai me recriminar, ela não vai ter tempo de esperar para me conhecer melhor. Nós vamos aprender aqui algumas chaves na história de Davi, é sobre isso, tem tudo a ver. Ela não sabe se eu pedir perdão. Por isso que eu já quero te dar uma dica, nós falamos na live passada. Não julgue as pessoas, não aponte o dedo. Essa história, né, que eu te contei, isso não aconteceu, mas acontece muitas vezes. Eu vejo alguém, por exemplo, cometendo um pecado, e aí eu vou na igreja e a pessoa está lá. E aí eu falo, meu Deus, como pode essa pessoa estar aqui? Nós julgamos o nosso próximo com uma facilidade tremenda, ao invés de nós estendermos a mão e ajudá-lo a resolver. Por isso que nós precisamos resolver a nossa causa diretamente com o nosso próximo. Nós precisamos não revelar os segredos de outra pessoa. Se alguém vier falar para você alguma coisa, precisa resolver alguma coisa, aconselhe, ajude ela a resolver. Não sai espalhando por aí. Nós vamos aprender aqui hoje chaves importantes para luta, batalha e guerra. Eu passei uma luta tremenda para contar para minha esposa o que estava acontecendo. Já quero estabelecer aqui, luta. Geralmente nós travamos entre duas pessoas. Geralmente não. É entre duas pessoas, é um lugar fechado. Como por exemplo o MMA. Eu quero só fazer abrir aí um parênteses para você entender sobre luta, batalha e guerra, para a gente poder ampliar o conhecimento espiritual, para nós sabermos como funciona os níveis de batalhas que nós vamos ter na nossa caminhada. Assim como eu descrevi no livro Vida de Crack. Eu estava travando uma luta contra as drogas, contra mim mesmo. Eu estava travando uma luta contra as minhas vontades, uma luta contra as minhas vaidades. Percebe que o inimigo é 1 contra 1. Então luta é um lugar fechado, um lugar pequeno, não tem muito para onde a gente correr. A luta é entre eu e mais um. Geralmente eu mesmo. Né? A maior luta e disputa que nós temos é entre nós mesmos. A luta é travada entre duas pessoas, né? Dois adversários, um lugar pequeno, como, por exemplo, o MMA. O octógono não cabe um monte de gente lutando um contra o outro, não é verdade? Você sempre vê dois lutadores e ali quem é nocauteado ou quem se rende é quem perde. Isso é uma luta. Batalha é um conjunto de lutas. Agora, uma batalha é formada por mais de duas pessoas. Uma batalha ela é formada por um grupo de pessoas defendendo ideais e propósitos daquele grupo, daquele coletivo. Talvez você já entrou em batalhas por alguém. Por exemplo, nós vamos orar para aquela pessoa ser curada. Nós vamos orar juntos. Nós vamos batalhar. Essa luta não é só sua. Olha como nós falamos naturalmente. Olha, essa luta não é só sua. Agora, essa batalha é nossa. Entendeu? Luta é sua, luta é minha, batalha é nossa.
somos nós que batalhamos. Então envolve mais pessoas. Eu já vou entrar aqui e te explicar ponto a ponto sobre isso na história e no contexto aqui da batalha contra os nossos defeitos. A guerra, então luta, batalha, guerra. A guerra já envolve reino, envolve reinado, envolve uma luta armada entre nações, envolve povos, envolve algo muito maior. Então, um conjunto de batalhas define uma guerra. Uma guerra são várias batalhas sendo travadas, e dentro das batalhas existem várias lutas sendo travadas. Você percebe que vai aumentando. Amém, apóstolo? Obrigado, viu? Vai aumentando. Então, uma luta entre dois, batalha entre mais pessoas e guerra entre reinos, entre nações, ideais e propósitos. Por exemplo, eu estava lutando uma luta contra eu mesmo, contra os meus adversários, contra o inimigo. Eu estava tentando ganhar aquela luta com as minhas forças. E aí eu resolvi, que eu falo nesse capítulo, contar para minha esposa que eu estava usando drogas, que eu estava com desvios de caráter. E eu até diminuí o tamanho da minha luta. Eu diminuí. Eu falei para ela assim, eu estou cheirando cocaína. Não estou te traindo, não tenho outra esposa, eu estou cheirando cocaína. A gente, quando fala ou entrega algum segredo de uma luta que nós estamos travando para as pessoas que nós esperamos nos apoiar, nós precisamos ser muito conscientes de que talvez a posição dessa pessoa não seja aquela que a gente espera. Talvez no primeiro momento que nós falamos das nossas dificuldades, eu estou falando isso para você. Você que está aqui hoje, não é à toa que você entrou aqui hoje. Hoje você vai ter uma resposta. Hoje Deus ele vai entregar resposta de oração para você através dessa live. Parece que não ia ter nada a ver. Parece que alguma coisa estava até me segurando de acessar aqui. E eu já quero convidar a você a compartilhar essa live para as pessoas que você conhece que estão travando lutas ou batalhas na sua vida, na sua casa. Nós vamos falar diretamente com essas pessoas hoje. O Espírito Santo nos colocou hoje nessa posição para nós levantarmos um exército, para nós lutarmos juntos essa batalha, para nós vencermos essa guerra no final. Então, por favor, manda para as pessoas para elas poderem acessar esse conhecimento do reino. Começamos com Provérbio 25, daqui a pouco nós vamos entrar em 1 Samuel. E o que vai aliançar, o que vai linkar nós hoje aqui, vai ser o testemunho edificante da nossa história, da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, voltando. Eu estava travando uma luta e foi uma dificuldade para mim quebrar meu orgulho, a minha vaidade, o meu ego, mas eu não aguentava mais. Eu precisava ouvir alguém falar comigo, eu precisava de ajuda. Eu não era cristão e eu cheguei para ela e falei, daqui a pouco ela não aguenta mais também. Ela deve estar achando que eu estou traindo ela, fazendo mundos e fundos. Então eu preciso contar para ela. Essa noite não vai passar em branco. Foi então que eu falei, preciso falar com você. Sentamos num banquinho de madeira e aí conversei com ela. Falei com ela que eu estava usando droga. Aquilo pareceu tão pequeno para mim na hora, mas foi tão libertador. Me deu uma força, porque eu descobri que eu não estava sozinho. E a minha esposa, quem conhece a minha esposa, a Denise, eu sempre falo dela aqui porque ela é uma atalaia na minha vida. A paz, Carola, bem-vinda, viu? A minha esposa é minha ajudadora. A minha esposa, ela sentou do meu lado, no banquinho, enquanto eu contava e falava para ela, e emendando uma mentira atrás da outra, mas falando de um problema que eu estava com dificuldade de enfrentar sozinho. Ela olhou para mim, sabe qual foi a resposta dela? E eu contando com aquele nó na garganta, que eu precisava de ajuda. Ela olhou para mim e falou assim, tá bom, vamos resolver isso. Aí eu falei, tá bom. Que jeito? A vontade, irmão, a vontade move muitas coisas. A fé, acreditar que as coisas são possíveis, que as vitórias são possíveis, é o início da gente poder vencer. Então ela já falou, tá bom, é só isso? E eu achando, irmão, que a minha luta era muito difícil. Mas para ela, que não estava vivendo as lutas, ela viu como uma batalha. Então ela falou, vamos junto,
Nós vamos vencer. Agora entra as chaves e o segredo. Mas vencer como? Então a minha luta passou a ser uma batalha. A batalha envolveu mais pessoas. A batalha envolveu agora minha esposa, porque ela sabia da luta que eu estava travando e ela veio para o meu lado. É disso que se trata. Sabe, em Efésios 6,12 fala que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra potestades e hóstias malignas. E por isso nós devemos lutar e entrar nessa batalha com as armaduras de Deus. Amém? Glória a Deus. Oi, Milton. Shalom. Glória a Deus. Pastor Milton de Guarulhos entrou aí. Milton, eu acredito que você tem que pedir para participar aí. A gente vai conversar um minutinho com o Milton também. Olha só, eu acredito. Eu li a palavra de Deus hoje e o Espírito Santo falou tanto comigo aqui no quarto do Manu e da Liliane de Cotia. E cara, foi tremenda a presença de Deus aqui. Foi maravilhoso que aconteceu essa experiência. Então, a gente foi inundado, eu fui inundado, né, por um sentimento e por uma emoção e também por uma manifestação da presença de Deus no meu coração, que essa palavra ela deveria ser feita em 2 lives, em 2 sessões. Eu não sei o tempo como vai ser, mas nós vamos aqui estender o máximo que der hoje, né? Eu espero que você fique até o final, porque existe algo profético e extraordinário para ser liberado sobre a sua vida até o final da nossa reunião aqui. Então não saia, fique até o final. Nós vamos aos poucos, tópico por tópico, que o Senhor falou comigo, do que a gente enfrentou aqui nesse tempo. E assim, são ferramentas práticas que se eu soubesse antes de eu passar por algumas lutas, eu teria vencido e saído do buraco mais rápido. Então isso aqui vai ser utilizado por você agora, talvez para vencer desafios que você está passando e também para futuro, para próximas lutas e batalhas que você vai travar. Talvez você vai sair daqui animado a entrar em batalhas que você já recusou várias vezes. Então nós vamos prestar muita atenção nessa palavra, tá? Eu já quero pedir para você abrir Davi, a história de Davi, lá em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 38, tá? Shalom, Maria Madalena, Deus te abençoe, viu? Lá de Araraquara, Pastor Edilson, seja bem-vindo também. Vamos ler a palavra de Deus. Aqui seria perfeito, maravilhoso, se a gente lesse o capítulo inteiro. Então eu quero deixar aí uma lição de casa. Quando nós terminarmos essa live, ou até amanhã, você lê o capítulo de 1 Samuel 17, que fala sobre Davi e Golias. Eu vou resumir um pouco da história e vou trazer para nós a reflexão de que eu tive, do que o Espírito Santo nos revelou, para aplicarmos nos dias de hoje. É isso que o Senhor tem para nos entregar. A sua palavra ela é viva e eficaz. Lâmpada para os meus pés, é justamente para iluminar o seu caminho e te ajudar a não cair em ciladas e em tropeços que outros poderiam cair. Eu não conhecia a palavra de Deus, eu não conhecia o Espírito Santo, eu não conhecia Jesus e eu caí feio, caí de cara no chão. Talvez eu caí igual Golias, me achava tão forte e era tão fraco. Vamos lá? Acompanha comigo. Glória a Deus. Olha só, já vamos pular uma boa parte aqui da palavra, já para Saul vestiu Davi com a sua própria túnica e armadura. Colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Uau! Preste atenção, por favor, preste atenção. E disse a Saul, eu não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então ele tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado. Escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, aquilo que ele tinha. E, com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, o inimigo, com o seu escudeiro na frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele.
Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses com D minúsculo, tá? E disse: vem aqui e eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lance e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, ainda hoje, o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Ainda hoje, darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Preste atenção, pois a batalha é do Senhor. A luta é sua, mas a batalha é do Senhor. Aleluia. E ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir em direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada. Uau! Glória a Deus! E ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembaiando a espada do próprio filisteu, acabou de matá-lo, cortando a cabeça com ela. Ah, que palavra tremenda! Se eu fosse você, eu já aplaudia o Senhor aí por isso. Meu Deus! A luta é sua, mas a batalha e a guerra é do Senhor. E nós nos alistamos nesse exército, num exército que não vai se render contra aquelas pessoas, contra os inimigos que não conhecem o nosso propósito ou quem nós somos. Glória a Deus. Nós vamos avançar, nós vamos vencer, nós vamos sair vitoriosos dessa batalha e dessa guerra em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha só, eu não sei se o pastor Milton tá aí, acessou, eu não tô conseguindo ver a solicitação dele aqui. Deixa eu dar só uma olhadinha, aguenta aí, pessoal. Nós vamos voltar aqui que o Milton ia me chamar aqui. Deixa eu ver. Não, amém. Vamos lá, bora prosseguir. Vamos até o final agora comigo. Milton, a gente entra junto semana que vem, tá bom? Fica comigo aí, manda o convite dessa live para as pessoas. Vamos impactar eles, cara. Hoje nós vamos sair daqui diferentes. Eu tô falando para você. Se você sentir a presença do Espírito aí, hoje nós vamos sair daqui diferentes. Nós vamos entregar aqui chaves incríveis e tremendas para a gente poder vencer as nossas lutas. Se eu tivesse essas ferramentas, esse aprendizado, quando eu comecei a travar lutas com o inimigo, contra mim mesmo, eu teria saído vitorioso. A guerra, a batalha contra a droga teria acabado somente em uma luta, assim como Davi fez. Uma luta bastou para vencer esse gigante. Agora já quero começar, voltando um pouquinho na história. Golias, ele saía todos os dias e ele mandava e falava ofensas para o povo que estava ali reunido. Era um exército que estava ali durante 40 dias recebendo ofensas de um dos maiores guerreiros que já existiu, Golias. Ele era um homem forjado na batalha. Ele era um homem que matava as pessoas. Ele era um homem que facilmente derrotaria o pequeno filisteu. Nós precisamos entender que ele saía e ofendia as pessoas, diminuindo quem o exército era. Ele entrava ali naquelas áreas e ele diminuía através de afronta contra as pessoas. Ô Milton, vamos juntar no fim, tá bom? Tô vendo a solicitação do Milton aqui. No finalzinho a gente se conecta, tá bom? Só pra gente encerrar. Olha só, ele então, a primeira coisa que causou ali uma paralisia diante de um exército inteiro. Um homem grande causou paralisia de um exército inteiro. Como pode acontecer? Uma pedra tão pequena como o crack paralisou minha vida. E ali era um homem grande. Porque aquilo começou a me dar medo. Eu não conseguia controlar aqueles instintos, aquilo me dominava. E o homem aqui, ele começou a dominar sobre aquele povo. Ele começou a causar
afrontas, ele começou a lançar desafios todos os dias. De manhã e de tarde ele subia e falava: tem algum homem por aqui para que possa me derrotar, para que possa me derrubar? Mas aquele homem não sabia. No 40º dia, um homem escolhido por Deus foi até lá por ordem do seu pai, que era Davi, para levar mantimento para os seus irmãos e ver eles. E aí o irmão de Davi olhou Davi ali ao redor e ficou sabendo. Ele ouviu o gigante desafiando ele. O problema gritou, o problema berrou: não tem homem nesse exército? Eu vou atropelar todo mundo. Cadê os corajosos? Aquilo que causa depressão te pressiona para baixo. A depressão é isso. Você é pressionado para baixo e aí você não tem ânimo para se colocar para cima. Porém, Davi, ele não ficou naquele tempo recebendo ameaças. Porque quem sabe, quem tem a identidade do Criador, ele não se rende a ameaças de qualquer inimigo. Quem tem uma identidade, uma opinião e um propósito formado, não se rende a propostas do inimigo, não se entrega ao medo. Nós sentimos medo, mas nós não deixamos que o medo nos paralise. O medo para nós, irmão, é um prato de macarrão. Nós temos que comer medo todo dia, justamente para a gente ter um temor no Senhor e nos encher de coragem e ousadia com o Espírito. O irmão de Davi olhou para ele, preste atenção, já quero entregar uma chave para você aqui. De marmiteiro ao guerreiro, glória a Deus. Ele chegou lá para entregar só um rango, para os irmãos. Ouviu, olha só, cara, a postura de Davi. Aqui no versículo 26, ele fala assim, ó: quem é esse que está ameaçando o exército de Deus? Quem é esse cara? Ele falou assim, ó: quem esse cara pensa que é para falar algo assim contra o nosso exército? Isso é autoridade, meu irmão. Ele já tinha uma autoridade. E ele não tinha experiência em batalha. Não tinha experiência, mas tinha autoridade. Ele tinha vivência em outras guerras. Ele tinha vivência em batalhas. Ele tinha vivência em lutas. Agora, qual luta você tem travado? Qual é o tamanho do seu gigante? Eu quero trocar até o nome de Golias pelo nome de inimigo. Qual é o tamanho do seu inimigo? Eu quero perguntar aqui, você vê o seu inimigo de qual tamanho? Você vê o seu problema? Qual é o tamanho dele para você? Você às vezes fica paralisado, com medo, pressionado para baixo por causa do seu problema. O meu problema, irmão, era do tamanho cabia na palma da minha mão. Uma pedra de crack cabia na palma da minha mão. Olha o tamanho do meu problema. E eu não conseguia vencer ele. Como pode algo tão pequeno travar um homem tão grande? Eu não sou tão alto assim. Mas como pode problemas que têm paralisado você travar você? Peraí, você deve estar em dúvida de quem você é, ou de quem você tem que lutar, com quem você tem que chamar para a batalha. Nós precisamos reconhecer que nós temos autoridade sobre o inimigo dada por Deus. Jesus falou: usa o meu nome vai dar autoridade para vocês expulsarem, pisarem na cabeça de serpente, expulsarem demônios, entrarem em batalhas e vencer. Eu não tinha essas ferramentas, irmão. É por isso que eu escrevi esse capítulo com tanto fervor. É por isso que hoje eu li isso e me trouxe uma força. Cara, foi tremendo. A vontade e a motivação que eu recebo nessa palavra de Davi. É tremendo. O irmão dele olhou para ele e falou assim, ó: eu sei o que você quer, você veio aqui é só para espiar a guerra. Tem muitas pessoas que duvidam da sua capacidade, porque eles não enxergam as lutas que você passa. Escute isso. Muitas pessoas não acreditam na sua capacidade, porque eles não viram e não veem as lutas. Duas pessoas, você e o inimigo, não vê o que você vence sozinho. Você e Deus têm vencido batalhas, você e Deus têm vencido lutas que as pessoas não veem. Por isso que muitos não vão acreditar no potencial que você tem. Agora, o Senhor, Jesus Cristo, Ele está olhando para mim e para você hoje, assim como Ele olhou para Davi, e vendo quem você vai ser e não o que você é. Ele olha para mim e para você e já te chama hoje,
porque Ele sabe o que você vai ser e não o que você é. Você não é o momento que você está passando. Esse momento, essa dificuldade vai promover você na batalha. Escute, tem recompensa no final. Ei, tem recompensa para quem se posiciona contra o inimigo. Davi ouviu que tinha recompensa e ele não deu ouvidos para aqueles que não acreditavam nele. Para de dar ouvidos para aqueles que não conhecem as lutas que você tem travado. E aí então, ele foi até lá, ao chamado de Saul. A segunda chave que eu quero te entregar: não entre em uma batalha sem ser chamado algumas vezes. Algumas vezes você precisa esperar ser chamado para a batalha. Existem pessoas passando dificuldades perto de você. Existem pessoas passando problemas perto de você. E você até sabe como ganhar e como vencer. Mas primeiro, deixa Deus te entregar a recompensa. Deixa Deus falar para você qual vai ser o resultado daquela batalha. Deixa Deus te entregar a autoridade, a disciplina. Deixa o Senhor falar para você, falar assim, ó, pode ir que eu sou contigo. Primeiro espera isso. Primeiro espera a aprovação do Senhor. Davi aqui esperou, ouviu a recompensa e ele sabia quem ele era em Deus. Mas ele esperou com que alguém chamasse ele. E outra, digo mais, ele falou para as pessoas, e as pessoas que estavam ali ficaram abismados. Uau! Esse cara não ficou com medo de Golias? Talvez você está sendo paralisado por medo. Talvez tem coisas na sua vida que você não está resolvendo por causa do medo. Nós vamos jogar fora todo esse medo, porque o amor lança fora todo medo. Nós precisamos entender que quando nós colocamos Deus na frente, meu irmão, aí sim a vitória é garantida. Aí sim. O que ele fez? Chegou até Saul. Vamos pegar outra chave aqui. Saul chegou e falou: você é muito novo. Ah, cara, você é muito jovem ainda. Você não é um homem experiente de guerra. Quantas vezes nós impedimos o agir do Espírito Santo por achar que aquela pessoa não está preparada? Isso eu estou falando para você, pastor. Isso eu estou falando para você, discipulador, líder. Para de trancar águias na gaiola. Para de segurar discípulos que estão sendo forjados e preparados por lutas pessoais. Antes de você paralisar o seu discípulo, escute só. Antes de você parar aquela batalha que ele quer entrar, escute ele. Escute ele. Davi se posicionou. Saul falou: você é muito novo, você não tem experiência. Olha o tamanho do gigante, irmão. O cara tem cicatriz para tudo que é lado. Presta atenção. Aí Davi falou o que para ele? Meu senhor, você tá vendo um gigante experimentado em guerra. Mas eu, quando estava sozinho, ninguém viu a luta que eu travei contra um urso, contra um leão, porque esse vinha e pegava a ovelha e eu ia até ele e lutava com ele e abria a boca dele e arrancava a ovelha de dentro. Ele era pastor, meu irmão, mas com ele tinha algo poderoso que era o Espírito Santo. E Saul tinha a prova, o testemunho que ele sempre andou com o Espírito Santo até esse ponto, e o Espírito Santo caminhava com ele em muitos momentos de batalha e que dava força para Saul até para espedaçar bois. Isso é muito forte. Então ele olhou para aquele menino e falou assim: realmente, talvez você tenha essa força para derrotar o gigante. Deixe que ele lute. Mas antes de você lutar, vem cá. Já pega outra chave aí. Ele começou a dar as armaduras que ele tinha. Armaduras de guerra, ferramentas, aprendizado. Olha só, sabe aquela receita secreta do sucesso? Toma cuidado. Talvez aquela ferramenta não vai servir para você. Davi, ele estava capacitado e pronto. Com o quê? Com o que ele tinha. O que Deus já tinha entregado para ele, uma capacidade de vencer grandes lutas e batalhas. E primeiro de tudo, ele não paralisou diante do medo. Não paralise quando você estiver com medo. Primeiro, analise o ambiente que você vai entrar. Nós precisamos analisar o ambiente todos os momentos. Nós não podemos entrar em guerras sem a proteção necessária e sem as ferramentas adequadas. Se eu conhecesse essa história, quantas coisas poderiam ter sido evitadas na minha vida. Meu Deus do céu.
Pessoas que dão conselhos. Ah, você está passando por isso no seu casamento? No meu casamento, eu fiz isso, isso, isso e isso. Cuidado, talvez aquela fórmula e aquele segredo sirva para aquela pessoa e não sirva para você. Davi colocou as armaduras e a roupa de Saul e ele ficou travado. Ele não conseguiu andar. Sabe o que você vai ter que usar para poder vencer as lutas que você está travando? Ou as batalhas que você vai entrar? Oh, meu Deus do céu. Oh, rabassuri, que lavachuri, que lavas. Aleluia, Senhor Jesus. Você vai ter que usar a experiência que o Senhor está te entregando em secreto. Jesus Cristo falou que existe um grande segredo no alicerce. Aquele homem que cava e firma o alicerce na pedra. O alicerce ninguém vê, meu irmão. A luta contra o urso, contra o leão, ninguém vê. Experiências que Deus vai te entregar. Deus vai entregar para você experiências. Deus vai te dar até problemas para resolver. É para te capacitar para vencer batalhas gigantes. É para vencer gigantes que vão se levantar contra a sua vida. Não estou fazendo aqui uma alusão. Existe o contexto histórico. Existe o contexto aqui histórico dessa palavra. Mas essas ferramentas que Davi já tinha recebido de Deus foi o que capacitou ele para ele conseguir ir para a batalha. Nós não chegamos ainda na frente do gigante. Mas ele aprendeu a falar não. Davi falou não. Ei, você precisa falar não para algumas coisas. Algumas pessoas estão dando conselhos errados para a sua história. Você precisa aprender a falar não. O não para os outros, às vezes e muitas vezes, é sim para Deus, é sim para você. Muitas vezes o sim para os outros, preste atenção, o sim para os outros é não para Deus e é não para você. Não aceite armaduras que não caibam na sua história. Não aceite ferramentas para vencer aquilo que Deus está querendo te capacitar. Para de chorar pro vizinho. Nós aprendemos aqui no começo, Provérbios 25:9. Resolva a sua causa, o seu problema, direto com o seu próximo. Vai na fonte. Davi, então, se livrou da armadura. Foi até o rio, pegou 5 pedras lisas, colocou no seu alforje e começou a caminhar em direção ao seu problema, à sua dificuldade. Uau! Não entre sem ser chamado. Não julgue pela aparência. Olha quantas chaves nós estamos aprendendo. Qual é o tamanho do seu inimigo? Qual é o tamanho? Eu já quero te falar. O seu inimigo, o seu gigante, nunca vai ser maior do que o nosso Deus, do que o seu Jesus Cristo. Jamais será, nunca será. É Ele, o Senhor. Sabe, nós colocamos às vezes uma força e um poder em Satanás. Nós atribuímos poder para ele, nós atribuímos domínio para ele, nós atribuímos um poder que a gente nem imagina. Ah, porque o diabo está me atentando, porque Satanás se levantou o inimigo. Irmão, olha o poder que o inimigo tem. Ele tem tanto poder que Jesus Cristo vai derrotar ele, sabe de que jeito? Com um assopro. Olha quão poderoso é o seu problema, a sua dificuldade. Você está indo acompanhado da pessoa errada. Quando eu sentei com a minha esposa e falei do meu problema, não quis dizer que eu entrei num mar de rosas. Eu contei para ela a minha dificuldade, o tanto que eu estava destruído, cara, precisando de ajuda. Mas eu estava lutando sozinho. Eu precisava de mais gente na fronte de batalha. E ela falou, vamos resolver isso. A partir de agora você não está sozinho. Ficou mais leve, mas eu não venci a guerra imediatamente. Eu posso falar para você, no começo da live nós falamos sobre luta, batalha e guerra. Eu posso te falar, uma guerra, ela passa por tempos de paz, que é armistício. Esse é o nome dado para quando uma nação que está guerreando com outra quer dar um tempinho, uma pausa. Eu estou falando para você que hoje, eu e a minha família, nós vivemos um armistício em relação a esse inimigo que é o crack, que é a droga, a mentira. Porém, preste atenção nisso, preste atenção.
Talvez você tenha lidado com problemas na sua família, você tenha lidado com depressão, você tenha lidado com várias situações, desemprego, abandono, problema financeiro, traumas do passado. Essas guerras e essas lutas que você já venceu, elas podem se repetir de novo? Elas podem. Por isso que Jesus sempre falou, vigiai e orai. Por isso que nós temos que estar vigilantes. A guerra, ela não acabou ainda. Você venceu algumas lutas, nós vencemos algumas batalhas. Sozinhos nós não somos fortes, mas juntos nós somos indestrutíveis, assim como o Rogério falou. Precisamos nos aliançar com pessoas em mesmos propósitos. Para de tentar vencer sozinho. Para de entrar em batalhas sem aquele que te chamou. Nós entramos às vezes em batalhas sem aquele que nos chamou. Em lutas sem aquele que nos dá a forma de sair vitoriosos. Nós somos vitoriosos em Cristo contra todos os inimigos, contra toda a potestade. Agora tem guerra que você entra sem ser convidado. Eu não estou aqui para dar duro em você não. Talvez seja para você, talvez não seja para você. Se ninguém te convidou para dar pitaco no casamento, espera um pouquinho e ora, analisa o ambiente. E aí você entra nessa batalha, que não é sua. Essa batalha é nossa. Nós temos que interceder e lutar contra os nossos. Nós somos parecidos. Uma época de guerra, preste atenção o que acontece numa época de guerra. Uma época de guerra, as duas nações, os dois reinos, eles não estão mais fazendo grandes batalhas um contra o outro. Você consegue entender? Tá uma nação aqui e outra aqui. Batalha entre as duas nações, várias lutas dentro da batalha. Quando existe um armistício, as nações param um pouquinho, talvez para se recompor ou para esperar, para esfriar, baixar os panos. Esfriar os panos é boa, né? E esses reinos, eles não começam a batalhar um contra o outro. Mas facilmente, imagine só, vamos pensar na Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos contra a Alemanha nazista. Se a guerra tivesse um armistício, os Estados Unidos ia parar de investir contra a Alemanha em batalhas diretas. Mas o que aconteceria, preste atenção, se um soldado americano encontrasse um soldado nazista em uma praça, por exemplo? Mas vamos colocar em um hotel. Os dois se hospedaram e eles se encontram no saguão do hotel. Eles iam ser inimigos ou não? Eles iam ser inimigos? Eles continuariam sendo inimigos. E talvez eles travariam uma luta um contra o outro ali. Talvez até a morte. Por isso que o armistício é um tempo de paz, mas todas as vezes que eu me levanto de manhã, eu agradeço a Deus pelo dom da vida, por eu ter vencido algumas lutas, por nós estarmos vencendo algumas batalhas. Nós não vencemos a guerra ainda, por isso fique atento, vigilante. E aí eu saio para a rua em qual ambiente? Em um ambiente de pós-guerra. Eu vejo ali coisas destruídas, eu tenho lembranças do passado, eu vejo pessoas indo comprar droga, pessoas se prostituindo, eu olho para a cena de lutas que eu já venci e as pessoas estão passando por isso. Veja só, eu preciso ficar atento porque a qualquer momento pode vir uma investida e um ataque do inimigo para que eu entre na mesma luta novamente. Por isso eu tenho que carregar as armas corretas para a batalha correta. Aí Davi, então, com a arma correta, foi até a batalha. Outra dica: nunca menospreze o seu inimigo, por mais que ele pareça fraco. Golias falou para ele: você é como um cachorro, você vem contra mim com um pedaço de pau, nem a armadura você tem. Quantas pessoas nos menosprezam com a nossa capacidade de vencer? Quantas pessoas menosprezam até o próprio Deus, próprio Cristo, com a capacidade que Ele tem de curar, com a capacidade que Ele tem de te ativar para vencer batalhas, lutas e guerras? Quantas pessoas menosprezam o poder que opera através da nossa fraqueza? O homem parou ali e se posicionou. Enquanto Golias veio de novo, jogando ele para baixo, lançando ali um monte de seta, um monte de palavra contrária. Ele se posicionou, meu irmão. Davi tomou posição, pegou a sua pedra e ele falou assim, ó: você vem contra mim com espada, com setas, com lanças,
Mas eu vou contra você, não é sozinho. Eu vou contra você, é com o Deus dos exércitos. Eu vou contra você, é com o Deus que sabe todas as coisas. E ainda hoje, eu já quero declarar sobre a sua vida, assim como Davi falou, esse problema que você está enfrentando, ainda hoje você vai vencer em nome de Jesus. Ainda hoje, está vindo hoje uma unção de coragem sobre a sua história, está vindo hoje uma unção de ousadia na sua história, está vindo hoje uma frase para você: para de olhar para o seu gigante. Ei, preste atenção. Para de olhar para o seu gigante como um obstáculo e olhe para o seu gigante como um degrau para você subir para a sua vitória. Aleluia! Para de olhar para o problema e pensando nele, se diminuindo perto dele. Ele não é maior do que o nosso Deus. Olhe para ele e fala: ei, você problema, você processo judicial, ei, você divórcio, ei, você que está querendo acabar com a minha vida, você não é maior do que o meu Deus. Ei, você ansiedade, ei, você depressão, ei, você que está tentando arrastar meu filho para droga, meu filho para mentira, você não é maior do que o meu Deus. Então hoje, assim como o Senhor declarou, assim como Davi falou, ainda hoje nós entraremos no paraíso, mas ainda hoje você vai ter vitória nessa batalha. Ainda hoje eu quero declarar na sua vida hoje, ativando você, esse guerreiro, esse herói, te enchendo de coragem, meu irmão, e de ousadia. Você não é o que estão falando por aí. Eu acredito no seu chamado, eu acredito no seu propósito. Eu não estou olhando para você pelo que você é hoje, mas eu estou olhando para você, para o rei Davi, aquele que governou Israel, aquele que virou um homem, que venceu muitas batalhas. Oh, Rabassuri Kelabás. Eu quero declarar sobre a sua vida: você não vai mais parar por causa de pequenos problemas, você agora vai continuar por causa de grandes propósitos. Você não vai mais parar por causa de pequenas dificuldades, você vai avançar, pulando e subindo nos degraus dos problemas para viver um grande propósito em Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu não consigo ficar normal nessa palavra. Oh, glória a Deus! Eu não consigo. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você que está pensando em desistir, você que ainda hoje, assim como o Senhor falou, estava paralisado pelo medo de tomar decisões, Deus está falando para você: me coloca na frente, porque a sua vitória não vai ser para a sua vaidade. A minha vitória, eu parar de usar droga, eu parar de mentir, eu parar de manipular, não foi para minha vitória, não é para minha vaidade. É para que todos vejam que existe Deus nesse território. É para que todos vejam que Jesus pode sim transformar um ex-usuário de pedra em um craque. É sim, porque o Senhor pode transformar a sua vida pequena em um grande propósito no reino dele. É porque sim, as pessoas que menosprezam a sua capacidade podem ver o grande rei, líder e pastor que você pode se tornar. Aleluia! Não para por pouco, meu irmão. Receba em nome de Jesus essa palavra. Davi foi lá, não paralisou, atirou a pedra e o gigante caiu. Meu irmão, foi difícil para mim, mas eu não estava mais sozinho. Começou a ter luz no fim do túnel. Você acha que está sozinho? No final dessa palavra aqui, essa palavra aqui hoje, você ouviu essa palavra aqui hoje, você ouviu essa leitura aqui de algumas frases no livro, você ouviu o que Deus fez na minha história. Você vai ter que tomar posição de batalha para ajudar alguns amigos que você tem. É você mesmo, é com você mesmo que o Senhor está falando. Você vai ter que tomar posição, porque se você não posicionar, todo mundo vai ficar travado de medo. Depois que Davi foi lá, Davi subiu em cima do gigante, meu irmão. Aqui a palavra fala que ele pisou com os pés nas costas do gigante. Ele ficou enorme, do tamanho do nosso Deus. Pegou a espada, arrancou a cabeça. E sabe o que aconteceu em seguida? Todo o exército foi inundado pela coragem e pela ousadia. Todo o exército avançou e começou a derrotar os inimigos. Por causa de um
uma luta. Presta atenção, presta atenção. Luta, batalha e guerra. Por causa de um que se posicionou com autoridade. Não precisou haver uma batalha contra várias pessoas se matando. Uma luta venceu uma batalha. Uma luta venceu uma batalha inteira. Se você conseguir vencer essa sua dificuldade que hoje você vê como gigante, meu irmão, muitas pessoas vão vencer as batalhas que eles estão travando, graças ao seu testemunho. A minha vitória contra a droga, contra esses defeitos de caráter, irmão, nós vencemos um monte de luta, e eu e minha esposa, minha família vencemos muitas batalhas, e graças a essas lutas que nós vencemos, muitas pessoas que estão se aproximando de nós, ouvindo o testemunho, acompanhando essa caminhada com Deus, estão vencendo também, através de você. Seja da vida esse tempo, se coloque na posição, e não pare mais pelo medo. As pessoas que não conhecem as suas lutas não podem dar pitaco nos seus resultados. As pessoas que não conhecem o que você já tem vencido não podem dar pitaco no que Deus vai te entregar. Nossa, isso foi forte, né? Ah, glória a Deus. Faz assim aí na sua casa, ó. Fala assim, ó. Problema. Vai, repete comigo. Vamos fazer isso, vai ser legal. Vai, entra comigo aí. Fala assim, ó. Problema, eu vou te pegar. Faz cara aí de bravo. Faz cara de Davi. Fala aí, ó. Gigante, hoje eu declaro, você é pequeno. Fala aí. Problema, eu vou te pegar. Gigante, você é pequeno. Eita, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Rogério. Rogério, eu não sei se você mandou aí. Manda um convite para participar aqui, para você orar por nós. Por favor, apóstolo. Semana que vem nós vamos alinhar com o Milton. Aleluia! Que top, que top! Nossa, eu vou dar vontade de falar um monte de coisa aí. Não sei, Rogério, você tá podendo falar aí? Se você tiver, manda aí. Isso aí, problema eu vou te pegar. Gigante, você é pequeno. Quem vai na minha frente é o Senhor, aleluia. Confia o seu caminho, entrega nas mãos dele. Olha, eu vou ler aqui Efésios 6:12 para você. E eu queria pedir que o Rogério, se puder, mandar o convite aí para orar pela gente. Ele é apóstolo, nós precisamos aí. O Milton tá online? Milton, manda aí. Aí, Rogério. Milton vai entrar com a gente semana que vem. Vamos entrar aqui, ó. Vamos ver se foi? Foi. Calma aí, eu também tenho dificuldade aqui, galera. Eita, ô glória! Eita, conectado, linkado, uma palavra poderosa como essa tem que ser uma palavra que você tem que deixar entrar bem nos teus ouvidos para contagiar tua alma, contagiar teu coração e despertar em mim, em você, em cada um de nós, esta visão que nós somos homens, mulheres, que precisamos adotar uma decisão agora. A decisão é: eu não vou ficar parado diante das afrontas, amém, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das adversidades. Eu vou me levantar e falar: o meu Deus, você, como assim Davi falou, olha, você vem contra mim, contra Paulo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor, Deus dos exércitos, aleluia, isso que é importante. Que gostoso ouvir uma palavra poderosa como essa num sábado à noite, num sábado em que essa palavra ela vem para alimentar. E algumas pessoas falam assim: essa palavra não é para mim não, eu quero falar para você. Essa palavra é para você. Essa palavra foi para mim. Uau, quero falar para você. Essa palavra foi muito forte para mim, queridos. Olha, só para sintetizar rapidinho, pastor Fabrício, só para dizer aqui. Eu estou aqui, graças a Deus, essa semana passei por uma luta muito grande. A Covid mais uma vez me pegou. E nossa, eu falei, meu Deus, já é a segunda vez já. E infelizmente ela veio para tirar a minha imunidade, né? Então quando a sua imunidade é baixa, você fica suscetível a qualquer tipo de virose e tal. E eu estou fazendo tratamento, mas já estou liberado pelo médico, já vou estar na igreja domingo agora, glória a Deus. Mas em nenhum desses momentos, diante desse quadro da Covid, eu falei: ai, como eu sou infeliz, ai, eu não consigo, ai, eu não vou ter chance. Ai, querido, quem dá o tamanho do teu gigante é você. É verdade. É você que vai falar o tamanho dele. Ele simplesmente vai falar: o diabo ele é pequeno.
ele é minúsculo. E nós temos que ter esse poder de autoridade e falar assim, olha, você é menor do que o meu Deus, e você é pequeno, e ainda mais o diabo é muito menor que você. Então, a tua decisão tem que ser uma só. Eu não vou desistir. Lutei com a COVID, contra a Covid, não lutei com ela, hein? Lutei contra a Covid. Isso. Venci por 2 vezes. E agora, se ela vier pela terceira, não se preocupa. Eu já sei como é que funciona. Eu gosto de dizer o seguinte, o diabo, ele não é criativo, ele vem sempre pelo mesmo caminho. Então, do jeito que ele vem, aí você fala, mas como é que você pega? Querido, a gente pega quem é pastor. A gente pega quem está nesse mundo, a gente pega porque está suscetível a situações. Mas só que nunca, jamais eu desisti daquilo que Deus é e daquilo que Deus tem para minha vida. Isso que é importante. Aleluia. Parabéns, meu querido Fabrício. Palavra poderosa. Forte. Isso é identidade, né, Rô? Isso é identidade. Ó, Davi chegou lá, tá todo mundo paralisado. Ele ouviu, falou assim, o que tá acontecendo aqui? Aí o gigante falou, o quê? O que esse cara tá falando? Vocês estão loucos? Qualquer um poderia ter se posicionado contra o gigante. Sim. Porém, sim, Deus, ele entrega ferramentas e experiências para que você vença grandes batalhas. Talvez ninguém se posicionou porque não viu e não recebeu uma experiência adequada para ganhar aquilo. Olha o apóstolo, recebeu experiência. Outras vezes o Covid pegou, dessa vez agora, irmão, vai ser fichinha. Nós vamos começar a perguntar o que o Senhor quer me ensinar nessa luta. O que o Senhor quer me mostrar. Não assim, chegou a hora, acabou tudo. Que isso, rapaz? Tô falando para você que tá desanimado hoje. Se levanta do caixão aí, moribundo. Amém, aí, é isso aí. Sacode a poeira. Se levanta. Essa dificuldade, esse problema foi colocado na sua história para promover você. É para você ser mais forte. Isso. Cara, vai ter recompensa no final. Davi saiu com uma gata na mão e com tesouro no bolso. E não pagava imposto. E ele perguntou 2 vezes, mas é verdade? Interessante, né? Mas só para arrematar, quando Davi termina de matar ali Golias, Saul, ele faz uma pergunta que eu já preguei várias vezes sobre esse versículo. Ele pergunta assim, quem é o pai deste jovem? Uau! Mas espera lá, a primeira pergunta após Davi vencer Golias foi, quem que é o pai dele? Quem é o pai Por quê? dele? Porque uma paternidade, ela determina quem você é. Vamos lá, um pai sempre vai impulsionar um filho a fazer uma faculdade, a ter uma vida melhor. Um pai natural vai impulsionar o filho a estudar. Um pai sobrenatural, nosso pai celeste, ele sempre vai falar assim, essa luta que você travou com o leão, com o urso, não se preocupa não, ela simplesmente esteve para forjar o teu caráter, porque as batalhas que virão, nós vamos estar juntos, a gente vai vencer. Aliás, nós já vencemos todas as batalhas. Então eu quero falar para você que está passando aí, talvez por um vale, que você possa falar, nossa, esse é o vale da sombra da morte, quero falar para você, você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus está contigo. Basta você ser ativado a enxergar. E eu gosto de falar assim, eu gosto desse termo ativação. O que é ser ativado? É estabelecer uma conexão que vai mudar e vai transformar você para avançar e derrubar os obstáculos. Os obstáculos que existem à sua frente não são para te deter, são obstáculos que estão para poder simplesmente falar, para poder simplesmente receber uma palavra, uma voz de comando sua, como assim Deus falou, né? Jesus falou, né? Se você falar para essa montanha, levanta-te e vai para o mar, isso vai acontecer. Aleluia. Sabe por quê? Olha a proporção. O grão de mostarda é tão pequenininho, né? Minúsculo. Ele faz, tá lá, Jesus falando uma comparação com o grão de mostarda, tão pequenininho, e depois ele faz uma montanha. São 2 coisas, você vai falar, com um grão de mostarda é minúsculo, uma montanha enorme, o que é isso? É que Deus quer mostrar para você que a tua fé, ela tem poder. Mas a sua fé tem que estar firmada naquele que é o autor e consumador da tua fé. Aleluia. Então, se você está precisando de uma palavra que mude a tua história, a palavra é essa, não desista. Como assim a Ludmilla cantava, não desista, não pare de lutar. E olha que a Ludmilla, ela foi uma guerreira, conheci essa mulher no Brasil, em Israel, estive com ela também, uma guerreira. E olha quantas lutas essa mulher passou nos últimos 7 anos. Gente, lutas que quem conhece um pouquinho, não precisa conhecer muito não, um pouquinho,
sabe? É Que ela verdade. passou por lutas, mas ela viveu os decretos falando assim, não vou Aleluia. parar de lutar. É, Então eu quero falar para ela você, poderia, não né? pare de Poderia lutar. ter parado, poderia ter ficado com Poderia, medo da doença, da depressão, da dificuldade. É isso mesmo. poderia. Isso aí tem que ser prato de macarrão, irmão, antes de treino. O medo, Olha, doença, problema, que isso, rapaz. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada, nada, amém. nada. É Romanos isso. 8:35. Apóstolo, eu Amém. vou terminar aqui, ó. Eu vou Sim. ler aqui só alguns versículos. Oi. 6:10, eu vou ler aqui do 10 até o 13. Preste atenção, você que está chegando aqui agora, ou você que não acompanhou, depois você assiste essa live inteira. Porque hoje, o apóstolo vai encerrar essa oração. Por isso que até o Senhor, obrigado, apóstolo querido, pela sua presença, pela Amém. sua honra, pelo seu tempo. Porque hoje nós vamos sair daqui revestidos com uma Amém. armadura poderosa. E eu vou pedir para o Amém. apóstolo orar justamente para nós podermos ser revestidos, porque vai vir batalha aí e nós vamos sair com a Oh, vitória. glória! Aleluia! Elas Nós vão já te declaramos aqui, promover. pessoal, ó, inimigo, problema, eu vou te pegar. Deixa eu ver aqui. E apóstolo, na sequência, por favor, Amém. ora, nos abençoa, nos revista Amém. com esse poder que o Senhor Amém. tem trazido para a terra, sendo canal de bênção e Exurum desse tempo, lançando sobre nós Amém. decretos que têm acontecido e se realizado. Eu acredito na sua Amém. voz profética apostólica. Vamos lá, ó. Amém. Em nome de Jesus. 6:10, Efésios 6:10. A armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do inimigo, do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, preste atenção, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Amém. Uau! Apóstolo, por favor, nos abençoe. Então, creio e declaramos, Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, que é o nosso Senhor e Salvador. Pai, debaixo dessa palavra profética, palavra apostólica, nós nos levantamos nesta noite, ó Pai, para poder tomar uma posição, Senhor, não de vencidos, mas de vencedores em Cristo Jesus, porque a tua palavra diz que nós somos mais que vencedores. Porém, nesta hora, Senhor, eu quero liberar uma palavra sobre aquele que está desanimado, sobre aquele que está triste, sobre aquele que está passando por uma situação difícil, em que muitas vezes ele não enxerga soluções. Eu quero declarar sobre a vida de cada uma dessas pessoas, a solução. Jesus Cristo está te levantando nesta hora, para que você se posicione, não como uma pessoa qualquer, mas como um eleito de Cristo, como alguém que viveu e alguém que vive e venceu e vencerá cada vez mais e cada dia as lutas, as batalhas que virão à frente, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que nos chamou do que aquele que está diante de nós para poder criar obstáculos, porque cada um dos obstáculos, eles servem para nos despertar, a tomarmos a decisão e enxergarmos que só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Aleluia. Meu Deus, no meio das batalhas que teu povo travou, aqui elencado na Bíblia, Pai, em todas elas, ó Pai, nós podemos ver que os homens de Deus, eles não se basearam na sua força, no seu natural, mas eles se colocaram diante do Senhor, falando, clamando a Deus, falando, Senhor, reveste o Senhor, Senhor, nos potencializa, Senhor, age, meu Deus, opera em nós tanto querer quanto executar. Meu Deus, nós estamos aqui porque nós reconhecemos que tu és o Deus que tem poder para mudar esse status da minha vida.
E assim, desta forma, Pai, Em nome de Jesus. nesta live, nós estamos aqui para declarar essa mudança de status. Sim, Que sim. se outrora era derrotado, perdedor, Aleluia. a partir de agora surge, levanta-se um homem, uma mulher determinado a vencer, Sim, determinado a dar um tapa na cara de Satanás e declarar: Aleluia. eu sou alguém que não vai ficar Senhor. parado diante das afrontas, ouvindo as mentiras do diabo, como assim Davi se colocou, falando: eu não aceito essas palavras, que a indignação de ouvir palavras de morte, de em nome destruição, de Jesus. palavras, ó Pai, do lado de falência, sejam elas debeladas, porque agora se levanta um homem e uma mulher cheia da unção para viver o propósito de Deus aqui na terra. E o propósito de Deus aqui na terra é que nós sejamos pessoas que brilhem e que vivam o caminho à glória do Senhor. Pai, nós abençoamos cada um deles e nós despertamos os Davis, todos os Davis que há dentro desses homens e mulheres. Porque Davi, ele foi para entregar uma marmita, mas Deus ali despertou em Davi, não um marmiteiro, mas despertou que ele é um guerreiro. E seja ativado nesta hora esta unção de guerreiros na vida desses homens e mulheres que estão nessa live para viver o propósito de Deus. Assim eu oro, eu abençoo em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Uau, glória a Deus. Ei, eu gosto sempre de dizer uma coisa. Eu vou conseguir. Amém, eu vou conseguir. Repete aí, ó. Eu posso. Repete eu aí. posso. Eu não estou sozinho. Repete aí. Eu vou enfrentar esse desafio e vou vencer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória Shalom. a Deus. Deus Amém. abençoe a sua Shalom. vida. Não se esquece aí de seguir a gente lá no canal para receber palavras abençoadas e fazer parte dessa batalha para nós vencermos a guerra. Deus te abençoe, apóstolo. A gente se encontra semana que vem e o tema vai ser dias de luta. Vai ser top, em nome de Jesus. Ótimo sábado, ótimo domingo e shalom, shalom, glória a Deus, aleluia.